você desperta com o eco de flautas ressoando em salões de mármore. Sua melodia é aguda, quase surreal, com uma pitada de escárnio. As tochas crepitam nas paredes polidas do Palácio Palatino, lançando longas sombras sobre a multidão de senadores, cortesãos e soldados que se aglomera. E, no epicentro dessa cena, sob um dossel de seda entrelaçada com ouro, está o imperador de Roma, Nero Cláudio César Augusto Germânico. Porém, nesta noite, Nero não é o noivo como você poderia imaginar. Seus olhos, pesados como carvão, se fixam em uma figura trêmula trazida à frente pelos guardas. O garoto mal consegue se manter em pé. Seu rosto pálido é um reflexo de medo e perda de sangue. Ele está vestido com um véu de noiva, a seda se ajustando de maneira estranha aos seus ombros delicados. Uma paródia grotesca do casamento romano. Esse jovem, outrora conhecido como Esporos, foi mutilado para que sua voz permanecesse aguda, seu rosto suave e seu corpo eternamente suspenso entre a infância e a maturidade. As tochas balançam enquanto Nero segura a mão do garoto e a ergue, proclamando diante de uma corte atônita que encontrou sua nova noiva. Alguns riem nervosamente, outros se afastam, envergonhados ou temerosos. Ninguém se atreve a protestar, porque isso não é apenas uma encenação, é uma declaração sobre poder, controle e o que significa estar à mercê de um imperador que não teme nada, nem deuses, nem leis, nem o julgamento da história. O que ocorreu com Esporos naquela noite não é apenas um boato. Satônio, Cássio Dio e outros historiadores romanos documentam o evento com inquietação. Foi um dos primeiros e mais infames casos de como meninos castrados se tornaram peças nos jogos de poder dos imperadores. E por mais grotesca que essa cerimônia de casamento pareça, foi apenas o início de um padrão que perduraria por gerações de governantes. Cada imperador ultrapassando os limites da crueldade. Cada ato revelando um aspecto mais sombrio da relação de Roma com o poder e o corpo humano. Antes de nos aprofundarmos nessas histórias obscuras de sofrimento e resistência, se você aprecia aprender sobre as verdades inquietantes por trás dois impérios, considere se inscrever e me diga de onde você está assistindo. Adoro ver essa comunidade se expandindo através do tempo e do espaço. A história dos meninos castrados sob os imperadores romanos não é apenas um relato de crueldade individual. É um reflexo de como o poder absoluto consome a moralidade. Como corpos podiam ser moldados em instrumentos de prazer, humilhação ou simbolismo. Roma se orgulhava da lei, da ordem e da civilização. No entanto, em seu âmago, havia espetáculos como este, onde um imperador, no coração da cidade eterna, encenava um casamento que zombava tanto dos costumes matrimoniais romanos quanto da sacralidade do corpo humano. Para compreendermos como chegamos a esse momento em 67 d.C., com Esporos apresentado como a noiva relutante de Nero, é necessário entender o mundo que Roma havia criado ao seu redor. Era o meio do século I depois de Cristo. Roma estava no auge de seu império, que se estendia desde os desertos da Síria até as florestas da Grã-Bretanha. O imperador era mais do que um líder. Ele era a própria lei, a personificação da divindade na terra. E enquanto Roma ridicularizava publicamente a ideia de eunucos e servos castrados, considerando isso uma corrupção oriental, não podiam escapar de sua fascinação por eles. A influência grega já havia introduzido a prática em lares de elite. Meninos castrados eram vistos como úteis, precisamente porque não poderiam rivalizar com seus mestres ou formar suas próprias dinastias. Eles eram considerados seguros, adaptáveis e maleáveis. Quando o poder se concentra nas mãos de um único homem, o imperador, a sedução de transformar vidas em meros símbolos
torna-se inegável. O reinado de Nero ficou marcado por sua ostentação. Ele se via como cantor, ator e artista divino, mas também era consumido pela paranoia e por um apetite insaciável. Esporos, o jovem que ele escolheu mutilar, não foi uma escolha aleatória. Historiadores romanos indicam que Nero via nele uma semelhança com sua falecida esposa, Poier Sabina, que havia morrido em circunstâncias duvidosas, possivelmente devido à ira do próprio Nero. As feições delicadas do garoto, seu corpo frágil, lembravam Nero dela, e assim ele ordenou que cirurgiões realizassem um procedimento que a lei romana proibia claramente: a castração de um jovem livre. O ato em si era brutal e horrendo, pois Roma não dispunha das ferramentas cirúrgicas que civilizações posteriores teriam. A castração poderia envolver apenas a remoção dos testículos, ou, em casos extremos, a emasculação total. Ambos os métodos apresentavam riscos enormes de infecção, choque ou morte. Esporos sobreviveu, embora os detalhes permaneçam desconhecidos. Talvez os cirurgiões fossem habilidosos, ou a sorte tenha estado ao seu lado. O que se sabe é que sua sobrevivência o condenou a uma vida ainda mais intolerável do que a morte. Após o casamento, Nero exibiu Esporos como sua imperatriz, levando-o até mesmo em suas viagens pela Grécia e pelas províncias orientais. Fontes antigas relatam que Esporos era tratado com todas as honras de um consorte imperial, sendo chamado de Sabina e transportado em uma liteira decorada com joias. Esse espetáculo era uma demonstração não apenas da fantasia pessoal de Nero, mas também um desafio à própria Roma. Ele zombava do casamento, desafiava as normas de masculinidade romana e transformava um garoto em um símbolo vivo do excesso imperial. Contudo, a crueldade não era apenas uma excentricidade de Nero. Ela estava entrelaçada na política do espetáculo. Ao exibir Esporos, Nero deixava claro a seus adversários que ele era capaz de recriar a própria realidade. Se desejasse reviver uma esposa falecida, ele tomaria um garoto vivo e o moldaria à sua imagem. Se quisesse que a elite romana se submetesse a essa afronta à tradição, assim o fariam. O império era o que Nero decidisse que fosse. No entanto, a história de Esporos não terminou com a morte de Nero em 68 d.C. Após a queda de Nero e seu suicídio, Esporos caiu nas mãos de outros homens poderosos. O breve imperador Ou tomou Esporos como seu companheiro. Então apareceu Vitílio, que humilhou ainda mais Esporos ao ameaçá-lo com a reencenação da violação de Pesfani em um teatro público, um espetáculo grotesco de abuso. Diante desse cenário, Esporos optou pelo suicídio, abrindo suas veias para não ser mais transformado em entretenimento imperial. Sua morte é registrada de forma silenciosa nos anais de Roma, mas carrega um significado profundo. Esporos sobreviveu ao corte do cirurgião, à cama do imperador e às zombarias da corte, mas não resistiu ao apetite voraz de Roma pela crueldade. O ato de Nero não foi um incidente isolado. Foi a chama que revelou o que os imperadores poderiam fazer uma vez libertos de qualquer contenção. A mutilação, o casamento e a eventual morte do garoto traçaram um caminho sombrio que os imperadores seguintes seguiram. A missão se tornaria um culto de atendimento pessoal e cultivaria o medo por meio de sua presença. Cômodo organizava jogos onde meninos mutilados se tornavam meros adereços em seus espetáculos. No século III, Elegábilo converteu a castração em uma distorção de oferta religiosa, rodeando-se de jovens mutilados em adoração ao deus Sol Sírio. Cada situação tornava-se mais sombria, mais complexa e entrelaçada com a política do espetáculo romano, onde os corpos dos meninos arcavam com o custo. Após a morte de Nero,
Os salões de mármore do Palatino ainda ecoavam com a agitação. Roma trocava imperadores com a mesma facilidade que um jogador lança dados, mas a sede por espetáculo e controle persistia. A lâmina que cortou o esporo foi apenas a primeira ferida. O rompimento na moralidade de Roma nunca se curou. 2 décadas depois, durante o governo de Domiciano, os murmúrios sobre o Nix tornaram-se mais audíveis na corte. Diferente de Nero, Domiciano não se ocultava atrás de encenações teatrais. Ele se apresentava como uma figura austera, quase divina, como um Júpiter reencarnado. Contudo, por trás da fachada de disciplina, havia a mesma ânsia por dominação, manifestada em corredores mais sombrios e silenciosos. O palácio de Domiciano era conhecido pelo clima de apreensão. Suetônio relata que os senadores tremiam em sua presença, os servos murmuravam e até mesmo os familiares escolhiam as palavras com cautela. Nesse ambiente de paranoia, os meninos castrados se tornaram tanto instrumentos quanto símbolos. Domiciano os cercou, não como esposas, como Esporo foi forçado a ser, mas como atendentes que lembravam a todos que ele tinha o poder de despojar um homem de sua essência. A tensão nos banquetes era palpável. Imagine adentrar um desses festins. Sofás dourados dispostos em torno de uma mesa de mármore negro, com as luzes apagadas, criando uma iluminação tremeluzente como uma vigília fúnebre. E das sombras, a presença silenciosa de meninos com rostos anormalmente suaves e vozes inalteradas. Eles se moviam como espectros, servindo vinho, trazendo iguarias, sem jamais pronunciar uma palavra. Sua mera existência proclamava a autoridade do imperador para retirar não apenas a liberdade, mas a própria masculinidade. Fontes apontam a brutalidade de Domiciano como metódica. Cássio Dió menciona que ele se alegrava em lembrar os senadores que seus filhos nunca estavam a salvo, que qualquer lar poderia ser invadido sob um comando imperial. Histórias circulam sobre meninos sequestrados de famílias nobres, alterados contra a vontade de seus lares e depois devolvidos para servir como lembretes da consequência da oposição. Não importa se esses relatos foram exagerados por historiadores adversários. Sua recorrência nas fontes sugere um padrão. Para Domiciano, o menino castrado era mais do que um servo. Ele era um presságio vivo, um sinal de que o imperador podia desmantelar a própria natureza humana. Roma se orgulhava de suas leis, costumes e tradições ancestrais. Mas aqui estava um imperador que exibia seu desprezo por essas tradições à custa de crianças. A crueldade se estendia além dos espaços privados. Suetônio relata que Domiciano encenou batalhas simuladas em sua vila no Lago Albano, onde anões e eunucos eram forçados a lutar até a morte com armas cegas, enquanto a multidão ria descontroladamente diante dos corpos mutilados que tropeçavam e sangravam, transformando seu sofrimento em entretenimento. O espetáculo era tão absurdo quanto horripilante, uma paródia grotesca do combate de gladiadores, reduzindo os seres humanos a meros brinquedos grotescos. O silêncio dos próprios eunucos é a ausência mais perturbadora nos registros. Ouvimos seus passos e percebemos suas sombras nas descrições dos historiadores, mas suas vozes se perderam. Eles aparecem como objetos de escárnio, meros adereços no teatro do medo de Domiciano, nunca como indivíduos, e ainda assim, vestígios de sua presença persistem. Marshall, o poeta que viveu durante o reinado de Domiciano, faz referências sutis a práticas de castração em seus epigramas sarcásticos. Um de seus versos satirizava um homem que se cercava de servos castrados, insinuando-se sobre o imperador sem se atrever a mencioná-lo diretamente. A piada tinha impacto, pois a prática era bem conhecida e infame. Até mesmo os leitores mais comuns sabiam que o palácio estava repleto de meninos
cujos corpos haviam sido mutilados para saciar os desejos do imperador. Quando Domiciano foi assassinado em 96 d.C., apunhalado por seus próprios oficiais, Roma exalou um suspiro de alívio. Contudo, o padrão já estava estabelecido. O menino castrado tornara-se um elemento do mundo imperial. O que Nero havia começado como um espetáculo, Domiciano transformou em uma norma aterradora, e a linha de sucessão apenas perpetuaria essa realidade. O próximo grande salto para o horror aconteceu sob o governo de Cômodos, filho de Marco Aurélio, que ascendeu ao trono em 180 d.C. Se Marco era visto como o imperador filósofo, sábio e moderado, Cômodos era seu oposto. Ele se entregava à devassidão e ao sangue, convertendo o palácio imperial em seu próprio anfiteatro. Desde o momento em que Cômodos vestiu a armadura de gladiador, ele encarou todo o império como seu palco. E nesse cenário, meninos castrados tornaram-se meros objetos de humilhação. Cássio Dio, que foi senador durante o governo de Cômodos, relata com um pesar quase contido. Ele menciona que Cômodos mantinha tropas inteiras de meninos e homens mutilados, forçando-os a participar de seus jogos. Alguns eram obrigados a lutar contra feras, enquanto outros realizavam paródias grotescas de histórias mitológicas. Um relato descreve Cômodos vestindo um menino único como Ganimedes, o belo jovem raptado por Zeus, e obrigando-o a se abraçar em encenações enquanto a corte assistia. Os detalhes sensoriais desses espetáculos são quase insuportáveis de imaginar. O cheiro de suor e sangue preenchia o anfiteatro, o rugido da multidão enquanto meninos muito jovens para empunhar uma espada eram empurrados para a luta. Seus gritos agudos ecoavam nas pedras. O próprio imperador, radiante em vestes de gladiador, ria como se não fosse o governante do mundo romano, mas sim o mestre de um circo cruel. Ao contrário de Domiciano, que utilizava os eunucos como símbolos de terror, Cômodos os tratava como brinquedos. Ele encenava situações elaboradas em que a mutilação não era escondida, mas ostentada. Suetônio não aborda Cômodos diretamente, pois sua obra termina antes, mas a história augusta descreve como Cômodos se deliciava com a degradação. Uma história revela que ele uma vez encheu os corredores do palácio com jovens castrados vestidos de mulheres, forçando os senadores a passar por eles como se atravessassem um bordel. A escolha de Ganimedes como um tema recorrente não foi por acaso. Na mitologia grega, Ganimedes era o jovem troiano raptado por Zeus para ser o copeiro dos deuses. Para os romanos, imersos nessa mitologia, ver meninos únicos forçados a interpretar Ganimedes transmitia uma mensagem clara. Cômodos era Zeus, o deus imperador que tinha o direito de tomar e descartar quem quisesse. E ainda assim, por trás das risadas das multidões, sempre existia uma inquietação. Os romanos desaprovavam as práticas orientais de castração, considerando-as pouco masculinas e bárbaras. Contudo, quando o próprio imperador as adotava, ninguém se atrevia a protestar. Essa contradição corroía a essência da identidade romana. Os senadores murmuravam em privado, historiadores escreviam em segredo, mas em público aplaudiam, pois se opor a Cômodos era um convite à morte. Cássio Dio relata como o reinado de Cômodos se tornava cada vez mais instável, mergulhando na paranoia e na crueldade. Os espetáculos promovidos pelo imperador Cômodos, sob a égide do Unix, não eram simples entretenimentos, mas parte de um colapso mais profundo das normas sociais. Se ele tinha a capacidade de torturar crianças por prazer, não hesitaria em assassinar senadores, generais ou cidadãos comuns. Seu poder era absoluto, descontrolado e aterrador.
Quando Cômodos foi estrangulado em sua banheira no último dia do ano 192 d.C., Roma já havia suportado 12 anos de degradação. A cidade emanava o odor de sangue, tanto no anfiteatro quanto no palácio. E mais uma vez, o Unix ficava para trás, trazendo à tona memórias silenciosas do que os imperadores haviam infligido ao povo. Contudo, a era de Cômodos não representou o fim. A espiral de crueldade prosseguiu, alcançando talvez sua forma mais grotesca meio século depois, com o jovem imperador Elagabalus. Nascido na Síria e criado como um sumo sacerdote do deus Sol Elgabal, esse imperador adolescente ascendeu ao trono aos meros 14 anos. Seu reinado, que se estendeu de 218 a 222 d.C., foi breve, mas infame. Mesmo em uma Roma repleta de escândalos, Elagabalus se destaca. Enquanto Nero usou a castração para ressuscitar uma esposa falecida, Domiciano a utilizou como um meio de incutir medo, e Commodus a exibiu como uma paródia. Elagabalus a empregou para fins religiosos. A história augusta, apesar de suas parcialidades, revela detalhes chocantes. Elagabalus cercou-se de jovens mutilados, não apenas como servos, mas como companheiros de adoração em seu culto ao sol. Ele tentou abolir os deuses romanos tradicionais, colocando sua divindade oriental acima do próprio Júpiter. Nesse culto, a castração tornou-se uma forma de sacrifício. Imagine-se participando de uma de suas cerimônias. O templo adornado com drapeados carmesins, o ar denso de incenso e o som dos tambores reverberando nas paredes de pedra. Meninos de cabeças raspadas e corpos mutilados, movendo-se como que em um transe hipnótico, oferecendo seu sangue como um sinal de devoção. No centro, Elagabalus, adornado com vestes douradas, ergue os braços em direção ao sol. Seu rosto brilha com suor, e sua voz aguda, quase estática, ressoa. A corte o observa, horrorizada, mas não se atreve a intervir. Dio relata que Elagabalus até ponderou sobre a possibilidade de se castrar, na aspiração de se tornar um dos sacerdotes andrógenos de seu deus. Em vez disso, ele impôs essa mutilação aos outros, exigindo-a como prova de lealdade. Para a elite conservadora de Roma, isso não era apenas um ato sacrílego, era uma abominação que zombava de sua identidade como conquistadores e homens romanos. No entanto, o imperador seguia implacável. Durante 4 anos, ele mergulhou Roma em rituais e humilhações. Meninos castrados não eram apenas servos ou brinquedos, mas símbolos sagrados de sua nova ordem mundial. A retaliação era inevitável. Em 222 d.C., a guarda pretoriana se voltou contra Elagabalus, arrastando-o pelas ruas e mutilando seu corpo antes de lançá-lo ao Tibre. Seu culto foi aniquilado, sua memória condenada ao esquecimento. Contudo, os ecos de seu reinado perduraram nas histórias daqueles meninos que carregavam as marcas de seu fanatismo. Desde o casamento grotesco de Nero até os rituais sangrentos de Elagabalus, o padrão se torna evidente. Meninos castrados serviam como uma tela onde os imperadores projetavam suas fantasias mais sombrias. Se por amor, medo, paródia ou religião, cada governante utilizou corpos mutilados para expressar uma mesma verdade. Em Roma, a vontade do imperador era a lei, e nenhuma barreira, seja moral ou natural, poderia se opor a isso. O reinado de Elagabalus não teve início em Roma, mas sob o sol abrasador de Emesa, na província da Síria, onde ele nasceu em 204 d.C. Seu nome de nascimento era Varius Avitus Basianus, mas seu destino estava entrelaçado ao deus cujo sacerdócio herdou na infância. Elegabel, a pedra negra do sol, era venerada em um cume acima da cidade. Nesse sagrado templo,
cercado por incenso e tambores, as sementes de sua visão imperial foram semeadas. Ele cresceu observando sacerdotes singulares dançarem em um transe estático, seus corpos mutilados como um gesto de devoção ao divino. Para eles, a castração não era uma humilhação, mas um ato de consagração, sangue oferecido em troca de transcendência. Quando esse jovem, ainda na adolescência, foi aclamado imperador pelas legiões em 218 d.C., ele carregou essa visão pelo Mediterrâneo como uma tocha viva. Roma aguardava que um jovem César assumisse o legado de Augusto, curvando-se a Júpiter e ao Senado. Contudo, Elegábilos chegou com a pedra solar de Aessa e um séquito de jovens mutilados. Herodiano, uma de nossas fontes mais confiáveis, descreve com espanto como ele desfilou pelas ruas, com garotos de vozes agudas, rostos lisos, desafiando a masculinidade romana. Ele não os relegou a cozinhas ou estábulos, mas os colocou no centro dos rituais, adornados em ouro e perfumes, elevados ao status de sagrados. Imagine a cena no Fórum Romano: senadores em suas togas brancas, soldados inquietos e cidadãos esticando o pescoço enquanto o imperador apresenta o meteorito negro de Elgabal. Tambores ecoam, o incenso denso permeia o ar, e das escadas do templo descem filas de meninos castrados, cobertos, descalços, cantando em línguas estranhas. Para os romanos conservadores, parecia que o Oriente havia engolido a cidade eterna. Isso não era apenas ostentação. Era um ato deliberado de dominação ao elevar os eunucos a papéis sagrados, desafiando séculos de desprezo romano. O corpo castrado, outrora alvo de escárnio, agora ocupava o epicentro da religião imperial. Dio descreve com desgosto como Elegábilos cercou-se de catamitas e eunucos, escolhendo-os como seus companheiros mais próximos, desprezando generais romanos e senadores em favor do riso de meninos, cujas vozes nunca se tornariam profundas. Nos banquetes, eles se aninhavam ao seu lado, a pele pintada de açafrão, os corpos envoltos em seda. Quando o Senado manifestou descontentamento, Elegábilos ridicularizou-os abertamente, afirmando que o futuro de Roma pertencia à juventude radiante de seu Deus, não a patrícios de cabelos finos. Mas a fascinação do imperador ia além. A história augusta relata que ele considerou se submeter à operação, consultando cirurgiões sobre a possibilidade de transformar seu corpo para se assemelhar totalmente aos sacerdotes de seu Deus. Se isso é exagero ou não, o fato de que várias fontes corroboram essa história mostra como seu reinado estava intimamente ligado à faca e à mutilação, tanto como espetáculo quanto como credo. O palácio se tornou um teatro de sangue e incenso. Os eunucos não eram servos ocultos, mas lembretes constantes de que os corpos do imperador e deles mesmos não se submetiam mais às normas romanas. Sua presença sussurrava uma verdade que poucos se atreviam a expressar em voz alta. Se o imperador poderia reconfigurar a forma humana, ele poderia também reinventar Roma. Aqui, as fontes divergem. Dio, um senador enraizado nas tradições romanas, vê apenas decadência e loucura. Herodiano, menos hostil, reconhece a fervorosa intensidade religiosa, retratando Elgábilos como um jovem sobrecarregado por sua formação síria. A história augusta, escrita posteriormente, acumula escândalo após escândalo, alguns, talvez invenções, outros baseados em rumores. No entanto, um detalhe se mantém constante: a obsessão do imperador pela castração, tanto de forma literal quanto simbólica. Pense no Festival dos Magna Mata, que foi trazido séculos antes da Ásia Menor. Os romanos já conheciam os sacerdotes eunucos, os gei, que serviam a deusa através da automutilação.
Eles viam isso como uma curiosidade exótica. Elgábalo se aproveitou desse histórico e o expandiu. Ele proclamou que Roma deveria renunciar a Júpiter e adotar o deus de Emaxa, cujo culto exigia a faca. Pela primeira vez, a castração deixou de ser uma aberração estrangeira tolerada nas periferias do império e foi incorporada ao sagrado cerne da religião romana. A cerimônia chocou até os cidadãos mais endurecidos. Dio relata meninos que dançavam até desmaiar de fadiga, suas feridas reabertas por cortes rituais, seu sangue manchando o altar, enquanto o aroma de ferro e incenso se misturava no ar, criando um fedor de devoção e decadência, com o imperador no centro, adornado com joias, clamando ao sol como se sua própria alma estivesse sendo rasgada. Alguns estudiosos contemporâneos sugerem que Dio e a história augusta exageraram, acrescentando uma camada de pânico moral à realidade. Talvez Elgábalo não segurasse a faca pessoalmente. Talvez os Únic não fossem tão numerosos como foi descrito. Mas mesmo que metade das narrativas seja propaganda, a essência permanece. Esse imperador adotou a mutilação como símbolo, espetáculo e sacramento. As consequências políticas foram imediatas. A guarda pretoriana, a elite militar de Roma, murmurou ao ser convocada para rituais estrangeiros. Os senadores falavam em sussurros que o império estava em ruínas. Mães puxavam seus filhos para mais perto, apreensivas com os rumores de que o imperador buscava novos candidatos para seu serviço sagrado. O ponto de virada não se deu no templo, mas no palácio. A história conta que Elgábalo se casou várias vezes, com mulheres, homens e até mesmo um auriga chamado Heracles. Em um conto infame, ele organizou um casamento com um garoto escolhido por sua beleza, exibindo-o diante da corte em um grotesco eco de Nero e Esporo. A faca, mais uma vez, garantia que o jovem nunca alcançaria a masculinidade. O imperador o vestiu com véus de noiva, dirigindo-se a ele como esposa, e declarou que sua união era abençoada pelo sol. As semelhanças com Nero eram intencionais. Elgábalo se via como herdeiro não de Augusto, mas daqueles imperadores que desafiavam fronteiras, que misturavam teatro e poder. Contudo, onde o espetáculo de Nero causou escândalo, Elgábalo o transformou em dogma. Não era apenas um garoto desfilando como uma piada. Era um sistema completo de mutilação santificada. A corte começou a se inquietar. Júlia Mesa, a avó do imperador e verdadeira arquiteta de sua ascensão, percebeu o perigo. A paciência dos pretorianos se esgotava a cada ritual. Os senadores deixaram de esconder seu descontentamento. Em 222 d.C., quando o imperador contava apenas 18 anos, o ponto de ruptura chegou. A guarda invadiu o palácio. Elgábalo foi arrastado aos gritos pelos corredores outrora perfumados com incenso. Seus atendentes Únic foram mortos tentando protegê-lo. O garoto que havia santificado os Únic agora encontrava a morte entre eles. Seu corpo mutilado foi desfilado e lançado no Tibre. Seu reinado terminou como começou, em sangue, espetáculo e no silêncio daqueles cujas vidas ele havia moldado com a faca, mas a história não se encerraria com sua morte. A lembrança dos Únic, dos meninos castrados forçados a entrar no teatro do poder, perdurou como uma mancha. Cada imperador após Elgábalo aprendeu uma lição. O corpo poderia ser transformado em arma, exposto, humilhado. Seja por luxúria, medo, paródia ou piedade, a juventude mutilada se tornou uma imagem recorrente nos capítulos mais sombrios do império. Por trás das narrativas escandalosas guardadas por senadores hostis e historiadores sedentos por polêmicas, existe uma verdade mais sutil. Não eram meras representações. Eram garotos. Seus nomes se perderam. Suas vozes foram silenciadas,
e suas existências se resumiram a notas de rodapé da decadência imperial. Contudo, sem eles, a história dos imperadores romanos não pode ser narrada de maneira completa. As fontes disponíveis são frustrantes. Suetônio, Dio, Herodiano e a história Augusta escrevem a partir de perspectivas imersas em política e preconceitos. Eles exageram, moralizam e até inventam, mas a congruência de seus relatos ao longo dos séculos sugere um núcleo de verdade. A castração não era um mero boato, era uma realidade da vida, uma ferramenta que os imperadores empunhavam como uma espada. E assim, um padrão se revela. Nero, que utilizou a castração para recriar uma esposa que havia perdido. Domiciano, que a usou para espalhar o terror. Cômodo, que a empregou para zombarias e espetáculos. Elagábalo, que a transformou em um ritual religioso. Cada imperador, uma nova face do mesmo pesadelo. O governo de Elagábalo terminou em sangue, mas a imagem de meninos mutilados não se dissipou com ele. Os imperadores romanos, mesmo aqueles que condenavam seus excessos, continuaram a girar em torno da mesma crueldade, espetáculo e desejo. A lâmina pairou sobre os corpos de crianças muito tempo depois que o jovem sacerdote de Essa foi lançado no Tibre. É tentador pensar que Elagábalo foi uma anomalia. Sua juventude, suas origens sírias e seu culto efervescente o fazem parecer um desvio. Porém, ao olharmos para o passado, através do arco do império, o padrão se torna mais difícil de ignorar. Roma não apenas tolerou, mas também cultivou a presença de meninos cujos corpos eram alterados deliberadamente para agradar aos caprichos do poder. Vamos considerar Adriano, que governou quase um século antes de Elagábalo. Ele é lembrado por sua arquitetura, suas viagens e a consolidação do império, mas em sua vida pessoal, Adriano estava vinculado a um menino acima de todos os outros, Antônios. Antônios não foi castrado. Todas as fontes afirmam que ele era um jovem belo, íntegro e adorado. No entanto, sua história revela as mesmas dinâmicas de possessão, de um imperador moldando a vida de outro até que nada restasse além de símbolo. Adriano exibiu Antônios pelo império, mostrando-o como um amado e um ornamento. Quando o jovem se afogou misteriosamente no Nilo em 130 d.C., o luto de Adriano se transformou na criação de um culto. Ele desafiou a morte de Antônios, ergueu estátuas em mármore e bronze em sua homenagem e renomeou cidades em sua honra. Para os romanos, era escandaloso que um imperador tivesse elevado um menino à divindade. Mas em murmúrios, críticos traçaram conexões. Quão diferente era isso de Nero e Esporos, do Unix de Domiciano, dos garotos desfilados por Cômodo? O desejo do imperador, seja eternizado em mármore ou manchado de sangue, sempre transformou a juventude em símbolos. Antônios, belo e intacto, estava em um extremo. A criança castrada, envolta em seda, estava no outro. Ambos estavam ligados pela mesma verdade. Os imperadores reivindicavam a posse dos corpos dos meninos, moldando-os na imagem que melhor satisfazia suas fantasias. Escritores posteriores se apropriaram desses padrões. Apologistas cristãos que criticavam a decadência de Roma apontavam as histórias de Esporos, de Unix e os direitos de Elagábalo como provas de corrupção pagã. Tertuliano bradou que Roma desumanizava meninos para satisfazer seus desejos. Lactâncio escreveu sobre os imperadores que mutilavam os inocentes, zombando da natureza e profanando o que era divino no ser humano. Essas críticas exageram, mas mantêm uma realidade que os historiadores romanos frequentemente insinuavam. A lâmina sempre fez parte do arsenal imperial. Além das paredes do palácio, os ecos dessa brutalidade se alastram. Escolas de gladiadores, ávidas por inovação, às vezes apresentavam lutadores com corpos modificados.
As plateias se impressionavam ao ver homens de vozes finas e rostos suaves, forçados a enfrentar feras ferozes. Satiristas zombavam dos romanos endinheirados que mantinham eunucos como meros brinquedos. Cômedos ridicularizava um homem que nutriu afeição por seu servo castrado, descrevendo-o como algo que não era nem homem nem mulher, mas algo ainda mais degradante. O odor de sangue não pairava apenas nos templos, mas também nas arenas. Imagine o anfiteatro em Cartago ou Antioquia, o clamor da multidão, a areia quente sob o sol africano, e na arena surge um menino, seu corpo já marcado pela lâmina, agora empunhando uma espada de madeira, convocado a entreter. Seus gritos ressoam pelas pedras, superando os dos homens, cortando o ruído com uma clareza sobrenatural. A plateia ri, alguns com prazer, outros com constrangimento, e acima de tudo, o imperador observa, confortável em sua caixa, entretido não pela vitória, mas pela humilhação. Comedus foi um precursor dessa forma de paródia, mas imperadores posteriores a reviveram. Rumores circulavam sobre Caracalla, que obrigou jovens partos a passar por humilhações semelhantes, desfilando em triunfos escarnecedores. A corte de Dleslian, no final do século III, era considerada repleta de eunucos que controlavam o acesso ao imperador. Seus corpos mutilados tornaram-se símbolos da própria burocracia. Amianos Marcelinos, escrevendo no século IV, lamenta que Roma se transformou em uma cidade de eunucos, cujo poder superava o dos senadores, e sua existência ofendia a masculinidade romana. A ironia é cortante. Os romanos outrora zombavam dos persas e sírios por dependerem de eunucos. No ocaso do império, Roma não conseguia governar sem eles. O menino mutilado pela fantasia de Nero havia se tornado o modelo de todo um sistema imperial. Mas devemos retornar ao cerne da questão. Os próprios meninos, suas histórias raramente perduram. Eles aparecem nas fontes como sombras, como piadas, como assistentes anônimos. Esporos é uma exceção, lembrado por conta de sua humilhação espetacular. Mas quantos outros, sem nome, invisíveis, sangraram na mesa do cirurgião, gritaram em rituais, morreram nas arenas? A arqueologia oferece vestígios tênues. Nas catacumbas sob Roma, foram descobertos esqueletos com danos pélvicos compatíveis com castração precoce. Seus ossos revelam crescimento atrofiado, estruturas frágeis, indícios de distúrbios hormonais. Estes não são os restos orgulhosos de gladiadores ou soldados. Eles são o testemunho silencioso de meninos cujos corpos foram alterados antes da masculinidade. Seus túmulos não trazem nomes, mas seus ossos sussurram sobre a lâmina. Historiadores discutem os números. Alguns sustentam que os eunucos em Roma eram raros, luxos importados do Oriente. Outros sugerem que durante a época de Diocleciano e Constantino, eles estavam por toda parte no sistema palaciano. O que não se discute é que os próprios imperadores estabeleceram o precedente. Nero tornou a castração visível, inevitável. Domiciano a transformou em uma ferramenta de medo. Comedus ria enquanto meninos mutilados reencenavam mitos. Elegábilus a santificou, e seus sucessores herdaram o legado. O mundo sensorial de sua crueldade deve ser imaginado a partir de fragmentos. O palácio à noite, lâmpadas a óleo tremeluzindo, eunucos se movendo silenciosamente por corredores de mármore, suas sandálias suaves contra a pedra. O teatro criava cenários de Olimpo, meninos vestidos como Ganimedes ou Pesfanane, suas vozes tremendo enquanto o imperador exigia sua humilhação. O templo vibrava com o som dos tambores, o incenso era opressivo, e a faca brilhava sob a luz das tochas enquanto o sangue escorria pelo altar. Por toda parte,
surgiam os mesmos símbolos: corpos despedaçados, remodelados, expostos. Os imperadores se convenciam de que essa devastação os tornava deuses, ao despojar meninos de sua essência. Eles proclamavam uma recriação da própria realidade. Nero poderia ressuscitar sua esposa falecida em Esporos. Domician aterrorizava senadores ao mostrar servos mutilados. Cômodos transformava o mito em uma paródia ao converter meninos em piadas vivas. Elegábilos santificava seu culto ao elevar Unix à posição de sagrado, enquanto o império se desenrolava, integrando Unix em sua estrutura de poder. No entanto, as fontes também trazem à tona uma resistência, sutil, indireta, mas genuína. O desgosto de Dio transcende a política, é uma questão humana. Ele narra essas práticas com um estremecimento, como se não pudesse acreditar no que via. As anedotas astutas de Suetônio, os versos cortantes de Martial e as poderosas condenações de cristãos posteriores, todos refletem a inquietação que esses corpos mutilados provocavam. Roma se autodenominava eterna, a cidade da lei e da ordem. Contudo, em seu âmago, seus líderes erguiam um espetáculo de crueldade, onde os corpos dos meninos eram a prova de que nada, nem costumes, nem a própria natureza, nem a humanidade, poderia resistir à vontade imperial. Assim, devemos seguir a linha além de Nero, Domician, Cômodos e Elegábilos, até o Império Tardio, onde o Nix exercia poder não mais como vítimas, mas como jogadores políticos. Registros de Unix na corte de Constantino, aconselhando o primeiro imperador cristão, e relatos de Procópio, séculos depois, descrevem um palácio bizantino dominado por Unix, que controlava segredos, exércitos e tesouros. O que se iniciou na crueldade se transformou em burocracia, mas o corpo sob a túnica continuava sendo o mesmo. Um menino despojado antes de alcançar a masculinidade, moldado por decreto imperial. Desde o primeiro grito de Esporos no palácio de Nero, até os sussurros dos ministros Unic nos salões de Constantinopla, essa linha é contínua. Roma aprendeu rapidamente que o corpo mutilado era útil como amante, símbolo, servo e sacerdote, e os imperadores ávidos por poder nunca deixaram de explorar essa verdade. O silêncio dos próprios meninos permanece como a ferida mais profunda. Suas vozes não perduraram. O que temos são as palavras de imperadores, senadores, poetas e sacerdotes, homens que testemunharam, zombaram, condenaram ou justificaram. Os meninos se tornaram sombras nas margens, com seus nomes apagados e suas vidas resumidas a anedotas de decadência. No entanto, se prestarmos atenção nas fissuras da história, ainda podemos ouvi-los. A respiração rápida antes da lâmina, o grito de dor no anfiteatro, as orações sussurradas em línguas estrangeiras durante os rituais e o silêncio dos ossos em sepulturas esquecidas. Essas não são meras narrativas de imperadores. Elas são as histórias de meninos desfeitos, cujas vidas foram reescritas pela luxúria, medo e ambição dos homens mais poderosos de Roma. As tochas ainda dançam na imaginação do palácio. Nero está junto de Esporos, o menino tremendo sob um véu de noiva. Domician se recosta em seus banquetes de mármore negro. O Nix se move como sombras ao redor deles. Cômodos ri alto enquanto crianças mutiladas encenam mitos na arena. Elegábilos ergue as mãos adornadas em direção ao sol, enquanto o sangue escorre pelas escadarias do seu templo. Essas imagens parecem distantes, presas em bustos de mármore e pergaminhos empoeirados. Mas a verdade é que a história não está morta, ela respira, e as lições de Roma não estão enterradas. Os imperadores do passado justificavam sua crueldade através da religião, da arte e da alegação de tradição. Eles transformaram jovens em ícones, em objetos,
em instrumentos de espetáculo e domínio. E tudo isso aconteceu diante de senadores, soldados e cidadãos que aplaudiam ou permaneciam em silêncio. Tendemos a acreditar que essas práticas pertencem apenas ao passado, que a lâmina, o brilho da tocha e os rituais forçados desapareceram com os imperadores lançados ao Tibre. Contudo, o poder sempre se interessou pelos corpos dos jovens, pela tentação de controlar, quebrar e remodelar. Isso não se extinguiu com o passar dos séculos. Nenhum pai em Roma se sentia seguro quando o imperador dirigia seu olhar na sua direção. E nenhum pai atualmente deve acreditar na existência de segurança absoluta. A exploração se adapta. Ela se oculta sob novas máscaras, novas linguagens e novas instituições. O que antes ocorria em templos e palácios pode facilmente ser camuflado atrás das portas fechadas de propriedades luxuosas, encontros de elite ou sistemas anônimos de exploração. Isso não é para incutir medo até a desesperança, mas para despertar a vigilância. A história não serve apenas como um reflexo do passado. É um alerta. Os corpos mutilados dos jovens em Roma sussurram através do tempo, lembrando-nos de que, quando o poder não é regulado e os vulneráveis permanecem sem voz, a crueldade se torna um espetáculo. E aquele silêncio, o silêncio de esporos, de meninos sem nome apresentados como piadas, como ofertas sagradas, como amantes sem escolha. Esse silêncio ainda ressoa. Se não prestarmos atenção, se enterrarmos essa realidade sob a ilusão de que isso pertence a um tempo distante, corremos o risco de repetir a mesma cegueira que permitiu que os imperadores de Roma atuassem sob os olhos de todos. Então, permita que suas histórias o desconcertem. Deixe que perturbem seu descanso. Deixe que aguçam sua consciência sobre como a inocência pode ser tão facilmente explorada quando ninguém se atreve a levantar a voz. Pois as tochas do Palácio de Roma podem ter se apagado há muito, mas as sombras que elas projetaram ainda se estendem até o nosso tempo.